passado, o Senhor abriu os meus olhos, me fazendo perceber que eu podia servir a igreja, trazendo compreensão da função social dela na cidade. E isso me deixou muito contente também, porque, à medida que nós vamos avançando, estudando, servindo, nos aprimorando, nós também precisamos compreender o que Deus está fazendo onde eu estou e como Ele me quer participando nessa tarefa. Porque a missão é de Deus. E Deus nos move, Ele vai nos direcionando, né? Nós existimos nele, nos movemos e assim vamos caminhando. Então é necessário perceber o que Deus está fazendo e onde eu estou nisso tudo que Deus está fazendo. E aí, tentando compreender isso, o Senhor me fez conhecer essa ferramenta que já estava em minhas mãos. O que eu quero deixar claro para os irmãos? Eu não sou um grande exemplo de igreja que atua efetivamente nessa prática. Eu estou inserida nisso que eu vou apresentar para os irmãos. A minha comunidade de fé, a minha igreja local também está aprendendo. Então, vocês não vão ter na Igreja Batista da Paz ou na Shed a referência de prática e resultado disso que eu estou trazendo para os irmãos. Porque nós estamos inseridos nisso, tentando entender, aprendendo para chegarmos lá, juntos. Amém? Porque eu tenho compreendido assim, que às vezes as pessoas pensam, porque a gente compartilha, nossa, lá é assim. Lá a coisa acontece mesmo. E aí vai lá visitar e fala, nossa, mas cadê aquilo tudo? Não está aqui. Né? Então, isso é parte de um todo que está acontecendo, até porque o nosso pastor local é um homem preocupado com isso também. E nós vamos chegar lá juntos. Amém? Vamos abrir a palavra, então, em 2 aos Coríntios, capítulo 5. Reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Veja bem, o apóstolo Paulo compartilha conosco o seguinte, que Deus decidiu nos dar o ministério da reconciliação. O mesmo ministério do Filho de Deus, de Cristo. De reconciliar o homem rebelde, caído, com Deus, para que ele pudesse ser salvo e passar a eternidade com Deus, redimido, restaurado. Veja bem, Deus compartilhou conosco a missão de proclamar essa boa notícia. Ele fez de nós seus embaixadores. Quem são os embaixadores? São aqueles que representam a mensagem e que são autorizados a compartilhar essa mensagem e receberam autoridade para isso. Então, nós representamos o Senhor nessa terra, aquele que nos reconciliou com o Pai e nos deu essa missão. Ele nos agregou a essa tarefa e fez de nós aqueles que possuem o ministério da reconciliação. Nós somos o povo da reconciliação. E nós não somos o povo da reconciliação só para pregar o evangelho. Então, nós precisamos entender um pouco o que essa palavra significa. Quando nós trazemos a ideia de que a igreja e a cidade, qual é a relação que a igreja e a cidade têm? Qual é a relação que a igreja tem com a cidade? E a cidade tem com a igreja? Pensando em que nós proclamamos o evangelho do reino e nós podemos promover apoio às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que estão necessitando.
Como é que é isso? Como é que isso acontece? Para nós entendermos isso, também temos que entender o ministério da igreja. A igreja tem um ministério reconciliador. E só reconcilia quem está mediando. Quem está entre. O povo de Deus, que atua em prol do seu reino, está entre a sociedade e Deus. Promovendo o quê? Justiça, para que haja paz e, por fim, alegria. Estes são os valores do reino de Deus. Estes são os valores da igreja que exerce a sua função social na cidade. Não adianta pregar o evangelho e não ter o cuidado também de exercer essa função de reconciliação entre a pessoa que foi alcançada pelo poder do evangelho e a cidade. Porque, às vezes, aquela pessoa está com um vínculo rompido ou fraco com grupos de apoio, com o seu núcleo familiar, com a escola. Às vezes, ela já evadiu da vida escolar, interrompeu a vida escolar na infância ou na adolescência. E para aquela pessoa tem um lugar, para que aquela pessoa tenha uma superação econômica, nós também vamos ter que ajudar ela a voltar para a escola. Essa igreja é uma igreja de educadores. Então, nós precisamos compreender como é que isso funciona. Nós somos o povo que promove justiça, paz, solidariedade, o povo da reconciliação. Então, o nosso papel ele é mediador. Pesquisando sobre o significado dessa palavra, você vai encontrar o seguinte, que reconciliação, ela traz a ideia de reacomodar. Reacomodação entre pessoas desavindas, ou seja, a pessoa está indo numa direção oposta àquela em que ela pode ser empoderada, afirmada, ser mais efetiva, frutificar, encontrar saúde, sobriedade, sabe? Equilíbrio. Então, reconciliar tem a ver com reacomodar essa pessoa no lugar certo, para que ela exerça melhor a sua função enquanto indivíduo, enquanto cidadão. E no grego, a palavra reconciliação é katalassin, que traz esse significado de ajustar uma diferença. Algo está desajustado. Algo ou alguém está disfuncional. Precisa de ajuda para se ajustar. Esse é o papel da igreja. Nós vamos conversar um pouco agora sobre o olhar social a respeito do papel importante da igreja local na cidade. Às vezes, nós nos preocupamos muito em compartilhar como é que nós enxergamos a cidade. Como a cidade de Goiânia é vista por você? Quando eu estava vindo com os irmãos que me buscaram, de carona, sobre o seu bairro, aí ele foi me contar a história do Jardim Califórnia. Eu falei, o cara está para além do que eu pesquisei. É esse, o cara conhece a sua localidade. Nós não avançamos na conversa. Mas se eu perguntasse para você assim, como é que você vê a cidade de Goiânia? Você, cristão, que congrega nessa comunidade de fé local, como é que você enxerga as pessoas da cidade? Quais são os problemas que você tem com a cidade onde você mora? Como é que você enxerga a pessoa que não congrega, que não entra numa igreja, que não tem uma fé proclamada? Como é que você vê isso? Então, para nós que estamos dentro, é fácil dizer que olhar nós temos para fora, se a gente quiser perceber. Mas e os que estão de fora? Como é que eles enxergam os que estão aqui dentro? Como é que a cidade enxerga as pessoas que congregam,
que vão à igreja todos os domingos, que leem a palavra, né? Que cuidam da sua vida pessoal, emocional, moral. Nós ouvimos muito o seguinte, engraçado que eu ouço isso dentro da igreja, eu não ouço isso fora, das pessoas de fora da nossa realidade de vivência, de congregação. Geralmente eu ouço assim, as pessoas dizem, não faz negócio com crente não, porque é furada. Não fala que é pastor não, porque senão a ideia de ser pastor já chama a ideia de que é caloteiro. Ou é gente que não presta, que extorque de alguma forma. Isso faz parte do senso comum. Mas eu quero trazer para vocês o que é comunidade científica. Pessoas que estudam, falam a respeito da função social que a igreja exerce na cidade. Eu tenho muito contato com a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, porque é o ramo que eu atuo. O assunto de drogas. Problemas em função do uso de drogas, pessoas em recuperação, políticas públicas nessa área. Então, eu estou ligada a esta Secretaria Nacional. E esta secretaria descobriu o seguinte: não se lida com política pública no país. Não se faz nada de forma efetiva sem contar com as igrejas. Por quê? Os líderes espirituais, eles têm acesso ao coração dessas pessoas vulneráveis que os procuram primariamente. Então, eles têm uma função social sobre essa pessoa que, às vezes, o CAIS não vai ter, o hospital não vai ter, o conselho tutelar não vai ter, os CAPs não terão. A equipe de abordagem de rua não vai ter. Sabe quantas abordagens um educador social do nosso município ele precisa ter para ele ter a confiança de uma pessoa em situação de rua para poder fazer a mediação dessa pessoa com a cidade? No mínimo 13. No mínimo 13 contatos. 13. Para aquela pessoa responder ao serviço dele. Quantas abordagens eu e você precisamos fazer com a pessoa que vem até nós pedir ajuda, para que ela confie em nós, de que nós vamos ser mediadores entre ela e a cidade? Às vezes nenhuma, porque a pessoa já chega em você. A comunidade científica e acadêmica, sacou isso, entendeu isso. Então, eles elaboraram um curso direcionado para líderes religiosos e líderes comunitários, de preferência pessoas ligadas a uma religião. E eles formataram esse curso e deram o nome de Fé na Prevenção, para poder dar ferramentas científicas para a igreja saber como atuar melhor, usando uma abertura que ela já tem, só para ela ser mais efetiva. E ser uma parceira do Estado e do país no resgate dessas pessoas. E aí, neste curso, eles trazem a seguinte fala: na orientação espiritual, as instituições religiosas reforçam os valores éticos fundamentais que garantem os princípios de respeito incondicional à pessoa humana. Essa é a função social da igreja. Olha a credibilidade que a igreja tem na sociedade. Porque isso aqui não é especulação, não, é fruto de pesquisa. Tem evidência. Entende? O problema é que você não acredita. O problema é que você e eu, igreja, não sabemos disso. Nós precisamos saber a força que temos. Porque para a cidade, é seguro que eu e você estejamos nela.
para a cidade é saúde ter uma igreja nesse bairro. Você sabia, vocês estão no Jardim Califórnia, aqui, próximo a vocês, no Jardim Novo Mundo, 40% da população do Jardim Novo Mundo é constituída por crianças. E que o Jardim Novo Mundo só tem uma quadra de esporte. Sabe quem disse isso? O líder do bairro. Conversem com o líder do bairro do Jardim Califórnia. Conversem. Porque essa pessoa sabe do histórico desse bairro, da realidade desse bairro. E o que você, como igreja, pode contribuir com a melhora deste bairro. Inclusive mudando os índices sociais, o que vocês já estão fazendo. Quando eu li sobre isso, eu falei, uau, a Igreja Batista Filadélfia sacou a situação. Eles têm um trabalho lá com crianças, na área de artes. Por isso que funciona. Porque eles foram no público certo. Eles foram no público certo. E no público que aceitaria a proposta. Porque é o maior público da região. Vocês sabiam que no Jardim Califórnia, o maior índice de pessoas que residem aqui são de pessoas carentes? Pessoas que sobrevivem com salário mínimo ou menos? E essas pessoas trabalham geralmente em bairros mais nobres. Jardim Goiás, região central. Eles saem daqui para buscar superação econômica, porque aqui não tem. Então, o perfil das pessoas dessa região são de pessoas carentes, de todo tipo de necessidade. Entende? É importante saber disso, depois nós vamos aprofundar nisso, porque é assim que a cidade nos vê. Como pessoas que, por oferecermos orientação espiritual, a palavra, os valores cristãos melhoram a vida das pessoas. A pessoa não precisa nem converter, gente. Ela não precisa converter. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas a gente prega, as pessoas não convertem. Não, que função a comunidade terapêutica está realmente cumprindo como cristã, porque as pessoas lá dentro não estão convertendo. Irmãos, demorou para a gente perceber isso lá na Missão Resgate da Paz. Porque nós vivíamos com o encargo, com a consciência de que nós tínhamos que pregar o Evangelho e as pessoas tinham que ser salvas e se converter. E isso era tão forte para a gente que a gente já caminhava com as mulheres como se elas já fossem convertidas. Elas eram doutrinadas na fé cristã lá dentro, de tal forma que quando elas saíam, o conteúdo que elas recebiam, a igreja não vivia, não praticava, elas estavam além. E elas eram mais ETs do que eram antes de ir para lá. E aí, por que a gente percebeu isso? Porque elas não se encaixavam e elas começavam a ficar ávidas por compulsões pecaminosas, pelo proibido, pelo não pode, porque agora não tem mais as regras da Missão Resgate da Paz e nem a Bíblia para ficar dizendo para a gente, é assim que você tem que viver, é assim. Eu falei, uai, mas nós estamos contribuindo para aumentar o apetite para o não, para o proibido, e chegamos a essa conclusão, de que essa não era a nossa função. Essa não era a nossa função. Nós estamos preparando para receber o primeiro caso trans. A pessoa já fez a cirurgia de mudança de sexo e já tem toda a documentação de mulher. Era um homem e foi atrás dos seus direitos. Eu quero me tratar dos meus vícios em drogas numa comunidade terapêutica feminina e quero a Missão Resgate da Paz porque ela é referência. Vai confiando a nós as vulnerabilidades da cidade e vai nos ensinando a lidar com elas. Porque nós somos o povo da confiança. Nós somos o povo que vai garantir os princípios e respeito incondicional à pessoa humana. Olha o privilégio. Desafiador, mas é privilégio. Então, a igreja
é uma das primeiras e mais acessíveis fontes de apoio e acolhimento aos problemas vivenciados na comunidade, principalmente no que diz respeito àqueles relacionados à droga. Então, se uma pessoa quer ajuda, geralmente ela bate primeiro na porta da igreja. E, às vezes, ela não sabe, ou seja, na maioria dos casos, ela não sabe quais são os recursos que a cidade tem disponíveis a ela, que são direitos dela e que ela pode acessar. Essa semana, nós tivemos uma experiência muito interessante na Missão Resgate da Paz. Nós fomos fazer triagem com uma mulher que estava um casal em situação de rua, a mulher dependente de crack, o homem alcoolista, com um bebê de 8 dias. Esse pessoal vivia ali perto do terminal do Cruzeiro. Como a Aparecida de Goiânia, ela está vinculada ao município de Aragoiânia, com as políticas públicas, então Aragoiânia recebe assistência em Aparecida de Goiânia. E aí, esse casal, pedinte, problemas com furto, situação de rua, né? Há muito tempo, ela já está com 30 e poucos anos e está na rua desde os 12, uma longa história de rua, né? E aí, essa moça chegou para a gente com o conselheiro tutelar de Aragoiânia e o psicólogo do CREAS, do Centro de Referência de Assistência Social. O conselheiro foi com a roupa de conselheiro. Vocês sabiam que o conselho tutelar tem força de polícia? Tem força de polícia. O papel do conselho tutelar é garantir a proteção da criança que está com seus direitos violados. E ele exerce força de polícia. Se tiver que prender, ele manda prender. Então, a roupa do conselheiro é intimidadora. Parece roupa de fiscal, assim, tem uns ombreiros assim, tudo de preto. O cara parece policial. E o profissional do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que cuida dos casos da população do município mais vulneráveis, violência, violação de direitos, situação de rua, drogadição, sabe, a escória da escória é nesse centro de referência. E aí está lá o profissional. Esse profissional já não exerce força de polícia. Ele é mediador e ele tem que garantir que aquela pessoa encontre recursos para ela. Então, eu estava lá com os 2 profissionais e eu representando a instituição e no papel de assistente social para discutirmos o caso do casal, sendo que o meu dever era encontrar acolhimento para aquela mulher. Por quê? A criança nasceu com suspeita de microcefalia. Já parece que o 5º filho que essa mulher perde a guarda. E ela, como a criança nasceu com suspeita de microcefalia, ela entendeu, a minha missão é não abrir mão dessa criança. A Bíblia diz que tem jeito, sim. Né? E nós vamos encontrar uma saída juntos. Aí a mulher entendeu, com a fala do conselheiro tutelar, que ele estava intimidando ela. Como é que ela se defende? Com agressão. Começou a agredir verbalmente o que tem força de polícia. Aí vocês imaginam onde que a coisa foi parar. Foi difícil. Mas foi uma situação funcional. Nós, enquanto ONG e representantes da igreja, pudemos exercer o nosso papel de mediação. Entendeu? Então, nós precisamos saber como é a nossa cidade, quais os recursos que a nossa cidade tem, quais as necessidades que a nossa cidade tem, para que nós possamos exercer o poder que Deus nos deu, a autorização que Ele nos deu e a autoridade que Ele nos deu como ministros da reconciliação, para que nós cumpramos a nossa função no serviço do nosso Rei. Porque é no serviço do nosso Rei que nós vamos encontrar felicidade, satisfação e alegria.
Entende? Eu estou falando complicado? Não? Que bom. Só que aí nós vamos conhecer quais são os nossos perigos nessa tarefa. Por favor. Talvez aqui surgirão as perguntas. Qual é o grande perigo? Ou a igreja é caridosa, boazinha demais, ou ela é cega. Nós costumamos ser um povo de extremos e não caminho e meio. Porque extremos falam de insegurança. Quem não conhece a sua função, quem não conhece a sua identidade, é inseguro, fica dando tiro para tudo quanto é lado. E aí você escolhe, ou sou vitimazinha, ou sou do ataque. Ou sou bonzinho, ou sou resistente. Então, só por aí, nós temos a compreensão de que precisamos de clareza sobre o nosso papel nessa terra. Porque nós somos mediadores. Mediador de conflito, mediador de direitos, mediador de proclamação do evangelho, mediador de justiça, mediador de acolhimento, mediador de tudo. Né? Qual é o grande perigo? Ações baseadas apenas na boa vontade. Ajudar somente, irmãos, não basta. E, em alguns casos, ajudar reforça o problema. Geralmente, um bairro em que a igreja compreende a sua função, começam a surgir irmãos, candidatos para conselho tutelar, conselho de saúde, conselho de educação. Na educação, na segurança, nós temos um aqui, segurança do trânsito. Começam a surgir pessoas que escolhem profissões para exercer sua função social, como mediador. E aí a coisa flui, que é uma beleza. Por quê? Nós já temos autorização e autoridade da parte de Deus na terra para exercer essa função. E se você ainda tem uma profissão que você pode fluir nisso, imagina, o resultado é outro. O resultado é outro. Então, para se fazer uma intervenção, precisa conhecer a realidade. Eu atendi essa semana um casal de irmãos que fazem um papel excelente na cidade, ajudando comunidades terapêuticas. Esses irmãos, a irmã chegou para mim arrebentada. Porque é um casal que entendeu que o papel deles é de serem mediadores. São empresários, mas eles entendem que nós somos mediadores. Eles têm tanta credibilidade, de forma que, se eles chegam para alguém, dentro ou fora da igreja, e levam uma necessidade, a resposta é imediata. Só que eles estavam arrebentados. Porque eles ajudaram algumas comunidades em Goiânia que começaram a usar de má fé. Uma comunidade que eles começaram a ajudar, não vou citar o nome, mas uma comunidade que eles começaram a ajudar, o pastor responsável por essa comunidade estava explorando sexualmente as mulheres que ele acolhia. Tinha mulher que ele colocava no prostíbulo para captar recursos para casa. Gente. Entendeu? Aí os irmãos não queriam denunciar, não, porque era irmão. Não, peraí, pastor. Quando não se conhece a função social, você deixa de exercer justiça e reforça o adoecimento por meio do povo de Deus. Nós não podemos mais ser ignorantes nessa era. O nosso século não nos permite mais. Outra comunidade que eles estavam ajudando. A irmã falou, não, Shed, sai de lá. Eu falei, o que foi, irmã? A pastora diz que a maior necessidade da casa eram produtos de higiene e tal. Nós captamos não sei quantos produtos, não sei quantos, levamos, só que nós colocamos uma pessoa lá dentro da casa para ser cuidada. E essa pessoa disse para nós que nunca recebeu nenhum daqueles produtos. Os produtos estavam sendo extraviados. Aí o esposo dela falou para mim assim, não, mas a gente não pode fazer nada não,
Porque a Bíblia diz, em Mateus 6:3, abre lá. Todo mundo abrindo Mateus 6:3. Para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Esse é um texto que nos ensina como é que nós devemos dar esmolas. Por esta razão, eu lerei novamente, do versículo 2 ao versículo 4. Quando, porém, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Quando o irmão trouxe esse texto, meu espírito se encheu de temor e de compaixão. Porque sabe qual foi o entendimento que eu tive? É assim que o povo de Deus entende. Irmãos, nós somos o povo mais generoso da terra. Somos. Se tem um lugar de generosidade, é a igreja. Aí você fala assim, não, mas a gente é ruim para dar, Shelter. Não é não. Não é não. Se uma pessoa chega para você e te pede comida, você não nega. Se você tem, você não nega, não. No sinal, quantas vezes você já deu esmola no sinal? Eu atendo mulheres que eu pergunto assim, como é que você faz para você captar essa droga? Porque você não trabalha. As que trabalham geralmente usam o dinheiro para pagar a droga. Hoje, nem toda mulher se prostitui para ter droga, não. Porque a maioria já foi evangelizada. E elas têm valores cristãos dentro delas, que as impossibilitam de usar alguns recursos mesmo sem serem convertidas. É impressionante. A maioria me diz assim, eu peço. E como você pede? Eu peço e digo que é para usar o crack. E as pessoas dão? Dão, Sheridan. As pessoas me dão porque eu fui sincera. Quem faz isso? Os crentes. Por quê? A gente valoriza a sinceridade da pessoa. A gente valoriza o que valoriza no sentido de se compadecer, de ter dó dos quadros de maior vulnerabilidade. Você sabe que a pessoa está com fome, você sabe que a pessoa está na rua, ela não tem recurso, você desconhece os recursos que a cidade tem, então você já fala assim, o Estado não faz nada mesmo. Quer ver uma fala comum dos cristãos? Por exemplo, chega uma pessoa dentro do ônibus, te entrega uma canetinha e fala para você assim, olha, sou de uma casa de recuperação, aí prega o evangelho, te dá lá o negocinho, o folhetim com o endereço, tal, telefone, compra aí uma caneta para você ajudar, porque o Estado não faz nada, porque nós não temos recurso de fonte nenhuma. Primeiro que se não tem recurso de fonte nenhuma é porque ela é irregular. Já começa por aí. E se ela é irregular, tem alguma razão para isso. De repente, você pode ajudar ela a se regularizar. Entendeu? Mas não, a gente vê o quadro de miséria, você já pensa assim, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa, vou comprar. Sabe o que você faz? Você está alimentando um crime. Porque a maioria daquelas pessoas que estão vendendo dentro do ônibus, elas tinham que estar sendo cuidadas pelas casas e não expostas a lidar com o dinheiro, porque dinheiro para ela é risco. E não expostas a captar recursos, mão de obra barata, trabalhar em prol daquela instituição, é trabalho escravo.
e reforçar o que ela tem de potencial, que a gente chama isso de comportamento de risco adquirido pelo estilo de vida que vem em função do comportamento de uso da droga. Então, o que você está fazendo quando você compra uma caneta dela? Você não está ajudando a casa. Você está reforçando um comportamento adoecido naquela pessoa que tem que ser mudado. Usando esse texto que ela leu, o caso do pastor lá que está cometendo crime, o pastor ele é um criminoso. Esse pastor ele tem que ser processado, alguém tem que denunciar ele na delegacia. E esse pessoal aí que está fazendo a coisa errada, só porque eu dou minha oferta, não quer dizer que eu não vou fazer propaganda. O texto está falando para eu não fazer propaganda da minha oferta. Agora, se eu dei minha oferta e estou descobrindo que o pessoal lá está agindo errado, eu tenho que executar a justiça lá. Entendeu? Então é porque a gente é omisso nessas questões muitas vezes, é que tem gente fazendo coisa errada por aí em nome de Deus. Se a gente fosse mais, entregasse os casos à justiça, igual eu já tive que ameaçar a gente aqui de fazer, aí a pessoa toma posição. Então, não é porque eu dei meu dinheiro lá, eu gosto muito daquele John Haggai, ele fala assim, eu não dou $1 para instituição nenhuma, se eu não puder saber onde eles estão gastando o dinheiro. Então é isso aí. A gente tem que entregar para a gente de credibilidade. E se descobre que está havendo injustiça, é nosso dever, como cristão, entregar para as leis humanas, porque a igreja não é delegacia. Então o pastor chegou numa casa lá, e a briga do casal, o olho da mulher estava roxo, aí ele falou, não, você chamou a pessoa errada, isso aqui não é caso para mim não. Pegou o telefone e ligou para o 190. Às vezes, piora o resultado. Porque nós não podemos desconsiderar que a nossa natureza ela é caída. Se diariamente eu não me expuser ao Senhor, às Escrituras, em oração, e deixar que Ele se revele a mim, revele o meu coração, eu vou recorrer em comportamentos alimentados pela minha natureza caída. E o coração do homem é mau. É mau. Eu já ouvi vários irmãos, por exemplo, que colocavam acolhidos por meio de disciplina, porque tiveram um comportamento rebelde, a cavar buraco, porque se eles cavassem buraco, eles iam se cansar e ter um encontro com eles mesmos e repensarem o comportamento que tiveram de violência, entendendo que essa era a forma de se educar uma pessoa numa mudança de comportamento. Porque foi assim que ele foi educado. A gente só dá o que tem. Então, nós estamos em processo de mudança diária. Nós temos que ter compaixão desses irmãos que não estão sendo educados no Evangelho também e que estão cuidando de pessoas. Porque se nós, como igreja, pensamos que se eu faço boas ações, eu estou cumprindo a minha função e isso basta, eu posso estar alimentando crime. No mês de agosto do ano passado, a Prefeitura de Goiânia, junto ao Ministério Público do Trabalho, lançaram uma campanha no município. A campanha dizia o seguinte: promova a cidadania, não dê esmola. Vários irmãos vieram me perguntar, mas a Bíblia diz que eu tenho que dar esmola. O que eu faço? Promova a cidadania, não dê esmola. Por que o Ministério Público do Trabalho fez uma parceria com a Prefeitura de Goiânia? Primeiro que o Ministério Público estava autuando a Prefeitura, porque ela não estava exercendo o seu papel social e governamental com o aumento da criminalidade e do uso de drogas por meio dos pedintes nas ruas. Ela foi obrigada. Então, eles perceberam o seguinte: se a gente não educar a população, nós não vamos dar conta de fazer nossa tarefa. A gente precisa da cidade conosco, a gente precisa da população. Então, eles lançaram essa campanha: promova a cidadania, não dê esmola. Os crentes pularam dessa altura assim, ó. Alguns que eu tive contato. Por que eles chegaram nessa conclusão? Por quê? Porque foi feita uma pesquisa na cidade
para saber por que não estavam diminuindo o número de pessoas nas ruas e só estava aumentando o índice de criminalidade e de tráfico, e de abuso e uso de drogas. Verificou-se o seguinte, que um pedinte na rua pode se tornar um profissional do trabalho de esmolar. Por isso o Ministério Público do Trabalho entrou em ação. Eles estavam fazendo disso um trabalho. Por quê? Por dia, eles estavam ganhando até R$150 em moedas, que eram trocadas. Como é que eles chegaram a esses números? Com os estabelecimentos comerciais nas redondezas, onde esse pessoal ia trocar as moedas. 150 vezes 30 dias de trabalho é R$4.500. Quem aqui ganha acima de R$4.500? Uma pessoa com salário de R$4.500, ela conquista superação econômica. Ela consegue pagar um aluguel. Ela consegue se alimentar. Ela consegue sustentar uma casa. Mas esse pessoal não consegue. Por quê? Eles não têm habilidades sociais para lidar com esse recurso. Quem é que ganha? O tráfico e a prostituição. Então, quais são as consequências para a cidade quando você dá esmola para as pessoas na rua? Isso é fato e evidência de pesquisa na cidade, tá? E eu tive acesso a essas informações porque eu faço parte do Conselho Municipal de Políticas Públicas da cidade e a gente discute com o sistema da cidade todas essas coisas. Quais os efeitos que estavam causando na cidade de Goiânia? Evasão escolar, porque a maioria dos pedintes estavam sendo as crianças que estavam sendo profissionalizadas pelos pais para essa função. Prostituição, exploração e violência contra crianças e adolescentes. O que você está ajudando quando você dá esmola por meio da boa vontade? O aumento da evasão escolar na cidade, o aumento dos índices de prostituição, o aumento da exploração e violência contra criança e adolescente. Uau, não dá para dormir com essa. Pesa para nós. Como que faz, Shell? As pessoas vão precisar de comida, as pessoas vão precisar de roupa. Sabe qual é a nossa discussão no conselho? Eles começaram a dizer, as igrejas estão nos atrapalhando. Aí eu falei, não, peraí, as igrejas atrapalham? Não. Estão, chefe, as igrejas estão nos atrapalhando. Mas como? Chefe, as igrejas evangélicas e as igrejas espíritas, elas levam comida para essas pessoas, elas levam roupa para essas pessoas, e elas alimentam essas pessoas de tal forma que elas não querem sair da rua, porque é só o que essas igrejas fazem. Elas não nos ajudam a resolver o problema da cidade. Aí eu falei assim, uau! Uau! Conversem com o Bergson. Qual é o trabalho do educador social? Tentar sensibilizar também aquela pessoa a contribuir para sair daquela situação. Eles não querem sair daquela situação. Por que eles não querem? Porque nós, por meio da boa vontade e de uma ação que tem um fim em si mesma, estamos contribuindo para eles continuarem repetindo comportamentos adoecidos e não desenvolvendo a habilidade de superação. E nem querendo acessar os direitos que eles têm. O conselheiro tutelar falou para a mulher na minha frente, você devia, ao invés de você estar falando comigo desse jeito, você devia era estar dando graças a Deus, mulher, porque você está aqui. E ela, graças a Deus o quê? Eles não entendem que é para o bem deles. Você tem que até ajudar eles a entender. Viu? Como é que a coisa funciona na prática? E aí nós temos que compreender melhor esse texto, porque a essência dele é divulgação pública, que vai reforçar o orgulho, e não a atitude humilde de obediência.
Então, nós temos que tomar cuidado ao esmolar, segundo as Escrituras, não pode deixar de dar, não pode deixar de esmolar. Ai, Shed, então como é que a gente faz? Vamos lá para o próximo slide. Isso aqui é muito interessante, esse slide, esse provérbio chinês. Me deixe ler. É um provérbio chinês que nos chama a reflexão de ajudar com sabedoria. Vá às pessoas, viva entre as pessoas, aprenda com elas, ame-as, comece com o que elas sabem. Com o que elas sabem. O que elas sabem também vai trazer para você o conhecimento do que elas não sabem. Construa no que elas têm, não tem que inventar a roda. É a partir do que elas têm. O que a cidade tem disponível para essas pessoas? Quais os recursos pessoais que essa pessoa já tem? Construa no que elas têm. Mas dos melhores líderes, quando a sua tarefa é cumprida e o seu trabalho é feito, o povo todo vai dizer, fomos nós que fizemos. Por quê? A pessoa conquistou autonomia, ela foi protagonista na superação da sua história. Ela foi empoderada. Ela não é mais vítima. Entendeu? Ela agora é uma pessoa que tem autonomia e que sabe lidar com responsabilidade e responde pelas suas escolhas. Então, fomos nós que fizemos. Entendeu? Olha, para a gente é muito fácil perceber isso na Missão Resgate da Paz. A pessoa concluiu o programa, aí põe a Missão Resgate da Paz lá no altar. Quando ela coloca a Missão Resgate da Paz lá no altar, a gente já tem um sinalizador de adoecimento e já um sinalizador de que ela vai recair mais rápido que as outras. Já é um sinalizador. Também baseado em pesquisas internas nossas. Por quê? Porque o outro é o seu Messias. O seu ajudador é o seu Messias. Enquanto o seu ajudador é o seu Messias, você é criança. Você não precisa responder por você. Qualquer atitude responsável que você tiver, alguém vai resolver. E a igreja não pode ser assim. Né? Então, vamos lá? O Maurício Cunha, ele é uma referência para nós, porque ele é um dos fundadores do Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral. Vai trabalhar com desenvolvimento comunitário na perspectiva cristã com o povo de Deus. E ele diz o seguinte, que o evangelismo não é um fim em si mesmo, mas é o início de um processo desejável de mudança e transformação. Então, quando a nossa abordagem é evangelística, a proclamação do evangelho, nós temos que ter a consciência de que ele vai provocar um processo de mudança, ou ele tem que inspirar um processo de mudança. Então, ele não é um fim de si mesmo, né? Ele mostra um crescimento rumo às intenções de Deus. Quais são as intenções de Deus? Que o homem seja salvo como um ser integral, corpo, alma e espírito. Então, nós temos que pensar no indivíduo como um ser integral, né? Pode ir. Eu vou encerrar por hoje nesses tipos de ajuda. Na próxima aula, nós partimos para o desenvolvimento e conclusão. Nós temos aqui 3 tipos de ajuda. O primeiro tipo de ajuda é quando nós ajudamos as pessoas a sobreviver. São aquelas situações emergenciais. Isso envolve tragédias naturais, como situação de pobreza extrema. No momento, não adianta você pregar para aquela pessoa, você tem que socorrer a necessidade imediata dela, porque é uma questão de sobrevivência. Né? Então, como eu falei que o perigo da igreja são as boas ações, nós precisamos entender que toda ajuda ela vai ter uma definição a respeito dela, um processo e um resultado. Você não pode pensar assim, eu estou ajudando, mas que envolve o processo dessa ajuda e qual é o resultado? No que diz respeito a essas ajudas emergenciais, socorristas, a definição é assistência ou socorro imediato. Né? Qual é o processo? Primeiro, faz-se uma pré-avaliação do quadro, levanta-se os recursos, os suprimentos e distribui. É o que se tem para fazer. Qual é o resultado? Nós vamos satisfazer as necessidades imediatas. Pronta, cumpriu o seu
papel. Porque esse tipo de ajuda requer esse processo e esse resultado. Compreendeu? Entendeu? Segundo tipo de ajuda, ajudando as pessoas a se tornarem melhores. O evangelho chegou para aquela pessoa. Por exemplo, a Missão Resgate da Paz nasceu desse tipo de envolvimento. Nós íamos na zona de prostituição, pregávamos o evangelho, e a ideia é, vamos pregar para elas, para o evangelho chegar para elas vão parar de prostituir. Só que nós não entendíamos a definição desse tipo de ajuda, nem o processo, muito menos o resultado. Tanto que quando Deus nos inseriu no processo, ficou todo mundo desesperado. O que nós vamos fazer? Então, vamos ouvir a Deus e saber qual que é a direção de Deus. Foi aí que o pastor Paulo e a Ariadna compreenderam, porque eles eram os idealizadores, os líderes. Não, a direção é essa, precisa abrir uma casa. Porque nós temos que alcançar. Por que isso? Porque 2 mulheres chegaram para eles e disseram, vocês vêm, falam de Jesus para nós, Jesus entrou na nossa história, nós estamos sendo constrangidas a parar de prostituir, mas nós sustentamos nossa casa. E o que a gente sabe fazer é isso. E agora? Então, o evangelho, o acolhimento do evangelho, a crença no evangelho ouvido, despertou naquelas mulheres um processo de construção, de mudança. É aí que a igreja entra. Então, é a consequência da pregação e proclamação do evangelho. É um tipo de ajuda, né, que vem do evangelismo, ajudando as pessoas a se tornarem melhores. Qual que é a definição desse tipo de ajuda? A reabilitação ou reconstrução. Qual é o processo? Treinamento de habilidades. Nós vamos treinar essas pessoas a terem habilidades emocionais, sociais, familiares, com elas mesmas, comunitárias. Entende? É o que acontece aqui. Olha para você, desde o seu novo nascimento, quando você se converteu de fato, e até onde você chegou. A sua vivência na vida em comum de ser igreja, de congregar, desenvolveu em você habilidades. Treinou em você habilidades que tiveram fonte nas Escrituras para serem treinadas. Uma pessoa vem e te xinga. Aí o evangelho dentro de você pulsa e fala, eu tenho que ficar calado. Aí você está sendo treinado a ter autocontrole, a deixar o Espírito Santo te dominar. Treinamento de habilidades. Eu estou me tornando uma pessoa melhor, diariamente, né? Qual o resultado disso? Reconstrução, retorno ao estágio inicial. Que estágio inicial? O estágio de onde eu me perdi. Eu tinha estabilidade. E, às vezes, essa estabilidade estava lá na infância. Com a separação dos pais, o negócio foi desandando. Aí, a pessoa volta lá para a infância, para o estágio inicial. Então, nós temos que caminhar com essa pessoa, treinando habilidades para que ela saia dos ciclos de idade, de estágio de idade, até que ela tenha autonomia de adulto, para responder como adulto. Leva tempo, gente. Mas é um tipo de ajuda. Quando se envolve com a pessoa, né? Já não é socorrista mais. Geralmente a gente para no primeiro estágio, né? Nem sempre. Essa pessoa que você vai caminhar com ela, ajudando ela a se tornar uma pessoa melhor, vai nascer de novo. E aí, Shed? De ajuda. Ajudando as pessoas a agirem em seu próprio favor. A definição desse tipo de ajuda é o desenvolvimento ou a transformação, levar a pessoa à transformação. Qual é o processo? Você vai avaliar a situação, todo o contexto que envolve aquela pessoa, discutir sobre isso junto com ela participa do processo, né? Você vai detectar com ela quais são as demandas dela, as necessidades dela,
vai fazer uma interação com ela, com a família, vai facilitar as coisas, vai envolver a comunidade, se tiver que envolver conselho tutelar, se tiver que envolver CRES, se tiver que envolver delegacia, com denúncia, entendeu? Tudo isso, esse é o processo que envolve a definição desse tipo de ajuda, que vai levar a pessoa a uma transformação do quadro. Qual é o resultado? O fortalecimento da comunidade, a transformação e a autossuficiência. Amém?